Paz do Senhor a todos os irmãos. Graças a Deus podemos estar mais uma vez meditando na palavra do Senhor. Estamos na lição número 4, com data do dia 26 de abril de 2020, e o tema para esta lição é a iluminação espiritual do crente. Antes de adentrarmos, eu gostaria de deixar aqui dois significados para duas palavras. A palavra inspirar, que significa fazer penetrar na alma, introduzir, e a palavra iluminar, que deriva também a iluminação, né? Tornar claro, dissipar as trevas, tirar as dúvidas, como num relacionamento entre aluno e professor. O aluno pergunta e o professor esclarece a dúvida. Então nós temos o texto áureo que diz: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Já de antemão vamos deixar aqui que um dos propósitos de Paulo a escrever aos Efésios era fazer com que eles conhecessem mais e mais o Senhor Jesus Cristo e pudessem alcançar um espírito de sabedoria e revelação. Verdade prática. A vocação do crente inclui a herança de preciosas riquezas conferidas aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. Nós temos uma leitura em classe, que está em Efésios capítulo 1, versos 15 a 23, onde Paulo apresenta aqui uma oração que ele faz para que os efésios, os crentes de Éfeso, eles fossem iluminados no caminho da salvação. Então vamos sempre, quando comentamos nessa palavra, falamos dela de iluminar ou iluminação, vamos entender que Paulo está querendo tornar claro o caminho da salvação, mostrar a luz verdadeira que é Jesus Cristo. Então Paulo ora para que esses crentes continuem sendo iluminados por Cristo até o dia da sua vida. Objetivo geral: esclarecer a dimensão de nossa chamada. Dimensão é proporção, o tamanho da chamada, as riquezas, que é uma fortuna da herança divina que nós recebemos do Senhor, e a grandeza, grandiosidade do poder de Deus. Então vamos para a nossa introdução. Ainda no primeiro capítulo, o apóstolo Paulo inicia uma longa sentença assim dividida. Então no capítulo 1, ele aplica dividindo esse capítulo em 3 sentenças. A primeira, ação de graças, é gratidão, oração intercessória por todos e confissão de louvor e exaltação, exaltando o nome do Senhor na sua grandeza e no seu poder, que nós vamos ver. Nessa sentença somos exortados a louvar o Senhor pela nossa eleição, buscar a iluminação do Espírito, que é o que trata essa lição, para compreender a dimensão de nossa chamada herança divina. Destaco a palavra compreender. Quanta dúvida às vezes há no nosso meio evangélico, entre os crentes, quanto à sua chamada, quanto à herança, quanto à sua vocação, o seu ministério. Então nós vamos tentar, através desta lição, é o que o escritor deseja, esclarecer isso, para entender, compreender a grandeza de Deus, o poder de Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo. Primeira parte da nossa lição: a esperança da vocação e as riquezas da glória. Introduz os 3 subtópicos. O apóstolo ensina que os salvos precisam ser iluminados para compreenderem quais são a esperança da vocação e as riquezas da glória da sua herança. Primeiro subtópico dos 3 que nós temos nessa primeira parte da nossa lição: ação de graças e intercessão. Ação de graças é agradecer, é louvar o Senhor, é ser grato, sabendo sempre que a gratidão atrai as bênçãos de Deus e a murmuração as afasta. O apóstolo se alegra em dar graças a Deus pela vida dos eleitos, ou seja, ele aqui está nos ensinando já no verso 16 desse primeiro capítulo, que nós precisamos agradecer a Deus. Não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Que sejamos sempre gratos por aqueles que nos cercam, os irmãos que
contribuem, que cooperam, os irmãos que louvam, os irmãos que fazem parte do corpo de Cristo num todo. Vamos ser gratos pela igreja do Senhor. Foi o próprio Senhor Jesus Cristo quem a instituiu. Muito bem. Então, ele continua dizendo, além da ação de graças pela vida dos eleitos e por todas as bênçãos recebidas, bênçãos espirituais em Cristo, a eleição, a predestinação, a filiação, o dom do Espírito Santo, isso vimos na lição passada também. E ele intercede para que seja concedido aos seus leitores o espírito de sabedoria e de revelação. Veja que Paulo queria que os seus leitores, que os irmãos em Éfeso, eles compreendessem cada vez mais as Escrituras, os propósitos de Deus, e eles adquirissem, através do Espírito Santo, neles um espírito de sabedoria e de revelação. Então, essa revelação e essa sabedoria que Paulo desejava que eles tivessem, não se refere aqui aos dons do Espírito Santo. É claro que os dons do Espírito Santo são os que dão vida à igreja, estão presentes hoje nas nossas igrejas pentecostais, e é preciso que eles existam para que haja vida na igreja. Mas aqui ele está falando de sabedoria e revelação que vem através do ensino. Isso nós vamos ver aqui na sequência, quando ele diz, Paulo estava ciente de quão maravilhoso é o Evangelho, mas ao mesmo de quão impossível é alguém perceber a glória dessas boas novas sem ser ensinado por Deus. Como é que nós vamos compreender a grandeza das coisas de Deus se alguém não nos ensinar? É claro que o Espírito Santo, por si, através da palavra, vai nos dar uma dimensão, mas Deus instituiu o ministério do ensino na sua igreja, no corpo de Cristo. E eu quero dar uma ênfase aqui, desde a grande comissão que Jesus mesmo deixou para nós, lá em Mateus 28, 18 e 19, nós deveríamos ir, anunciar o Evangelho, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas em seguida ensiná-los a andar nos caminhos do Senhor. Então o ensino é algo que Jesus Cristo dá ênfase. Jesus mesmo iniciou o seu ministério, ensinando, pregando e curando também. Mas ele ensinou seus discípulos, convocou a sua equipe e ensinou, procurou ensiná-los até o fim. Então é impossível, ele diz aqui, de quão impossível alguém perceber essa glória sem ser ensinado. E o apóstolo Paulo a Timóteo, quando ele escreve, quando ele está indo para a Macedônia, ele deixa Timóteo em Éfeso e ele ali fala a ele, instiga ele para que ele não deixasse de ensinar o Evangelho, porque senão as falsas heresias, os falsos ensinos entrariam no meio da igreja. Isso podemos até ler aqui no verso 3, do capítulo 1 de 2 Timóteo. Quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesse ainda em Éfeso para admoestardes a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. Se nós formos também um pouquinho mais adiante aqui nessa carta, no capítulo 4, verso 13, aí Paulo diz assim, até a minha chegada, até a minha volta, aplica-te, Timóteo, à leitura, à exortação e ao ensino. Destaca o ensino, aqui está sendo colocado. Então veja que ainda Paulo, na segunda carta a Timóteo, destaquei aqui falando sobre a Escritura, a Palavra de Deus, no capítulo 13, verso 16, onde fala que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. E também no capítulo 4, verso 1 e 2, quando Paulo ele faz com que Timóteo prometa a ele diante de Deus que ele vai se aplicar na pregação da palavra, naquilo que fosse necessário corrigir, repreender com toda longanimidade, diz o verso 2, e doutrina, ensino das verdadeiras doutrinas para edificação da fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, Deus tem os seus propósitos, os seus ministérios, e dentro dos seus ministérios, o ministério do ensino,
Vamos valorizar o ensino, dar primazia ao ensino nos nossos cultos. Por que o ensino? Porque o ensino nos revela a verdade, e a verdade nos livra dos erros, das heresias, dos falsos ensinos e dos falsos profetas. Então, por isso, Paulo rogava para que os crentes recebessem a capacidade de compreenderem por meio do Espírito Santo a esperança da sua chamada, que eles pudessem desenvolver a sua vocação. Chamada, vocação, sinônimos aqui, que é o que nos trata agora o segundo subtópico da nossa lição, aqui na primeira parte, quando fala da esperança da vocação. Em sua petição a Deus, Paulo intercede para que o Espírito Santo ilumine os crentes a fim de saberem qual seja a esperança da sua vocação. O que eles esperavam da parte de Deus, de Jesus Cristo, pela revelação, pela operação do Espírito Santo, para que eles fizessem como chamados, vocacionados, por Deus. E dentro dessa chamada e vocação, nós temos uma chamada e vocação que é geral, onde todos estão convocados para o trabalho e o serviço no reino do Senhor, e também uma chamada e uma vocação específica, que dentre esses da chamada geral, Deus então separa, escolhe alguns para ministérios específicos, que o próprio Paulo aqui escrevendo aos Efésios, no capítulo 4, ali nos versos seguintes, ele fala que Deus então instituiu uns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, pastores, mestres para o ensino, para combater as falsas heresias, os falsos ensinos. Então, nós estamos e fomos convocados para que nós pudéssemos desenvolver os dons que Deus está nos concedendo, para que nosso serviço seja útil, seja eficaz, para que aquilo que nós fizemos em prol do corpo de Cristo, da igreja, possa redundar em bênçãos àqueles que nos ouvem, que nos cercam, para que isso cresça, se desenvolva, edifique a vida espiritual em Cristo, de forma que nós venhamos a nos santificar cada vez mais na presença do Senhor, e sabemos que sem essa santificação não alcançaremos as mansões celestiais. Ninguém verá o Senhor, diz Hebreus 12 e 14. Terceiro subtópico fala das riquezas da glória de sua herança. Na oração, o apóstolo pede para que os crentes entendessem as riquezas da glória da sua herança. Está no verso 18 aqui de Efésios, da leitura em classe, onde diz: iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória de sua herança nos santos. Então Paulo ora aqui, para que eles entendessem isso. A expressão sua herança enfatiza o que Deus deu aos seus eleitos. Já o termo riqueza refere-se às maravilhosas bênçãos que acompanham o plano da salvação, tais como o perdão dos pecados, a adoção de filhos e as bênçãos que serão desfrutadas no porvir. Como, por exemplo, vermos a Deus, a Cristo e o adorarmos. Sim, no dia aprazado os fiéis estarão reunidos nas bodas do Cordeiro. Então os salvos tomarão posse da herança preparada desde a fundação do mundo. A herança eterna que nós temos, a vida eterna em Cristo Jesus. Então, aqui quando fala dessa herança, e dentro dessas heranças há muita riqueza, às vezes aqui materialmente falando, humanamente falando, mas não só são necessárias essas riquezas ou são desejáveis essas riquezas, mas nós temos riquezas eternas que devem ser e são muito mais desejáveis, as quais nós podemos aguardar com fé e com esperança da parte do Senhor. Então muitos recebem heranças dos seus pais, mas a maior herança vem do Pai Celestial em Cristo Jesus. A vida eterna em Cristo Jesus é a herança futura, é o que nos aguarda, é o que nós esperamos. E esses sinais que estão aí, essa pandemia,
aqui nos informam que é breve a sua vinda e também é breve a herança que nós temos para herdar. Segunda parte da nossa lição: a sobreexcelente grandeza e força do poder divino. Introduz os dois tópicos que nós temos para essa segunda parte. O poder divino é imensurável e nada pode detê-lo. Nada pode deter o poder de Deus. Em sua carta, Paulo se esmera no esforço de traduzir a grandiosidade e a eficácia desse poder que opera em favor dos crentes. Se nada pode deter esse poder, e Deus é todo-poderoso, é onipotente, ele concedeu poder à sua igreja também por Cristo Jesus, em Cristo Jesus, e nós vamos ver então essa sobreexcelente, acima da excelência já está, grandeza do seu poder. Então diz o comentarista, que é o nosso pastor Douglas Batista: o apóstolo orou para que os salvos pudessem entender a sobreexcelente grandeza do poder de Deus. Veja que a grandeza, a expressão grandeza, ela objetiva enaltecer a magnitude do poder de Deus, ou o tamanho, algo que é imensurável, não tem como medir, nós humanamente falando, o poder de Deus, que a tudo se sobrepuja. E ele cita aqui Mateus 26:64, lá fala que o Filho do Homem, ele está à direita, de Deus, está sentado à direita de Deus Pai, o Todo-Poderoso. Então Deus é todo-poderoso. Então Paulo está mostrando aos Efésios a grandeza desse poder de Deus sobre a vida deles, da onde eles poderiam aguardar, esperar e confiar, porque nada pode deter o poder de Deus. Outra expressão aqui, quando fala dessa sobreexcelente grandeza do poder de Deus. Então, o poder de Deus traduzido aqui indica feitos miraculosos, que requerem força fora de medida, ou seja, o homem ele não consegue compreender, e não temos como compreender de fato, quando o poder de Deus opera. E nós vamos ver e na sequência como ele opera, como ele operou, como está acontecendo a operação de Deus no mundo, na vida da igreja, na nossa vida. Vou citar aqui Apocalipse 1:8, quando Jesus diz assim: eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. As hostes infernais do mal têm poder, mas não são todas poderosas, ou toda poderosa, essa força inimiga. Mas Deus é todo-poderoso, a sobreexcelente grandeza do poder de Deus. Que maravilha que é isso. Apenas o maior de todos os poderes é capaz de realizar a transformação e a salvação do homem. A transformação, todos os poderes, poder de Deus, através do Espírito Santo que ele concedeu à igreja, que ele enviou, está lá em Atos 1:8, recebereis poder quando viria o Espírito Santo sobre eles, e vem sobre nós ainda hoje, e nós recebemos poder. Não somos todos poderosos, mas recebemos poder de Deus na nossa vida, para transformar a nossa vida. A nossa vida foi transformada pelo poder de Deus, na ação do Espírito Santo que nos convenceu do pecado, da justiça, do juízo, operou em nós um novo nascimento. Nós cremos pela fé que Jesus Cristo é Senhor e Salvador. Isso foi um milagre, o maior de todos os milagres. Jesus iniciou a operação de seus milagres nas bodas de Canaã, e lá ele transformou água em vinho. E ainda ele continua transformando velhas criaturas em novas criaturas. Por isso que segundo aos Coríntios 5:17 diz que, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Glória a Deus por isso. Graças a Deus. Jesus Cristo, pelo seu poder, continua transformando e salvando vidas. Segundo subtópico, a força do poder divino.
Na sentença segunda, a operação da força do seu poder, que está ali no verso 19, quando diz: e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Primeiro, a palavra operação, que significa eficácia. A sua tradução é eficácia, operar é eficácia, sinalizando a ideia de poder em atividade. Ora, se o poder é eficaz, ele está ativo, e quando é necessário, ele opera, ou quando se dá liberdade para que ele opere. Segundo, a expressão força, que traz a ideia de intensidade. E, finalmente, o poder inerente de Deus, poder que ele é próprio, único e que é um poder sobreexcelente, poder que está acima de todas as coisas. Então diz aqui ainda o comentarista: a associação desses conceitos revela o poder potencial de Deus que, inerente à sua natureza divina, opera em favor dos que creem. Para aprofundar essa impressionante descrição, Paulo apresenta 3 exemplos irrefutáveis da força desse poder. Então Paulo mostra aos Efésios, no verso 21 e no verso 22, a grandeza desse poder, a força desse poder. Primeiro, como ele mostra? Através da ressurreição de Cristo. Então, é uma expressão aqui, a ressurreição de Cristo, que foi necessário um grande poder, um poder vindo da parte de Deus para que Jesus Cristo ressuscitasse. É claro que nada pode deter Jesus na sepultura, no Hades, porque Jesus estava sem pecado. Jesus não pecou. Por isso, o inferno, o Hades, não pode detê-lo. Mas a força de Deus, o poder de Deus, ressuscitou a Jesus Cristo, seu corpo. Sua ascensão à direita de Deus nos céus, que está ali no verso 20, o qual exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar à sua direita nos lugares celestiais, e também através da sua elevação acima de todo o domínio, versos 21 e 22, acima de todo o principado, toda potestade, poder e domínio, de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no porvir. Então aqui está a força do poder divino. Essa força continua operando, o poder de Deus continua operando, Deus continua salvando, Deus continua curando, Deus continua batizando com o Espírito Santo do Senhor. Terceira parte da nossa lição, Cristo, nosso exemplo de exaltação. Introduz os 3 subtópicos. Nesse ponto, veremos 3 aspectos da exaltação de Cristo que atestam a grandiosidade do poder de Deus disponível também aos crentes. Subponto 1. Cristo, as primícias dos que dormem. Esse é o primeiro dos 3 aspectos da exaltação de Cristo. Ou seja, Cristo foi exaltado porque é a primícia dos que dormem. Paulo enfatiza que o poder de Deus se manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos. Verso 20 ali que lemos, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos. De fato, o Novo Testamento descreve a ressurreição de Cristo como obra do poder de Deus. E aqui nós poderíamos ler em Atos 13, 26, quando diz, tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou-o primeiramente a vós outros para vos abençoar. E segue o versículo. Mas tendo Deus ressuscitado a seu servo, a Jesus Cristo. Ao ressurgir dentre os mortos, Cristo foi feito as primícias dos que dormem. Isso está então em 1 Coríntios 15, o verso 20, quando diz, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Então, como Cristo ressuscitou, é a primícia, é o primeiro que ressuscitou dos mortos, nós também temos essa esperança. Então, diz o comentarista, assim sendo, a ressurreição de Jesus é a garantia de que seremos ressuscitados. Como diz 1 Tessalonicenses 4:14, pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou,
assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Então nós temos uma esperança viva de ressurreição. Cristo ressuscitou, é a primícia, e em Cristo, no dia da sua vinda, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, se estivermos vivos, seremos arrebatados para estarmos com o Senhor. Nos encontraremos com o Senhor nos ares. Graças a Deus por isso. Deste modo, os crentes vencerão a morte e se erguerão gloriosamente de seus sepulcros para reinarem com Cristo eternamente. Vejam que aqui o apóstolo João escreve no capítulo 5, vamos ler aqui, em João capítulo 5, 28 e 29, ele diz assim: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Ou seja, os salvos em Cristo estarão com o Senhor por toda a eternidade, e os que não receberam a Cristo, que não creram, infelizmente não estarão com o Senhor, estarão afastados eternamente do Senhor no inferno. Por isso que o Senhor Jesus mandou, disse em Marcos 16, 15 a 16, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer está condenado. A diferença é crer ou não crer. O maior pecado de todos é não crer em Cristo Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida para alcançarmos a eternidade. Segundo subtópico, Cristo elevado à direita de Deus. Paulo reforça o poder de Deus quando da elevação de Cristo ao trono, pondo Deus colocou à sua direita Jesus Cristo nos céus. É o verso 20 que nós já lemos antes aqui da carta aos Efésios. Então, se Cristo está à destra de Deus nos céus, nós temos uma esperança viva que também estaremos com o Senhor. Os salvos em Cristo, eles estarão lá também. Porque em Efésios 2 e 6 diz assim, e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então a igreja do Senhor também estará lá assentada, não à destra do Pai, que aquilo é para Jesus. Ele que tem esse lugar ali no ladinho de Deus, né? Intercedendo por nós, mas nós também estaremos com ele lá, poderemos, né, compartilhar das bênçãos celestiais, a nossa herança celestial. Assim, tanto a ressurreição como a ascensão de Cristo são obras do poder de Deus, como nós vimos antes. Terceiro subtópico diz assim, Cristo exaltado sobremaneira. No verso 21 de Efésios aqui, diz a palavra, acima de todo principado e potestade, poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Acima, não há outro acima. Jesus Cristo foi exaltado sobremaneira, que está acima de todo e qualquer poder que se possa pensar. Significa que ele foi exaltado acima de toda iminência do bem e do mal. Sabemos que existem as hostes do bem, os anjos bons, e também as hostes do mal, aqueles que se rebelaram, né, juntamente com Satanás, que operam para promover o mal no meio do mundo. Mas aqui Jesus Cristo está acima de tudo, de todas as hostes, todo o principado, e de todo título que se possa conferir nessa era e também no porvir. Veja que lá em Mateus, na grande comissão, quando nós citamos antes, em Mateus, Jesus Cristo diz assim, no verso 18, Jesus aproximando-se, falou-lhes dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Não há outro que tenha a autoridade acima. Todo o poder pertence ao Senhor Jesus Cristo.
Isso significa que nenhum poder pode prevalecer contra a igreja do Senhor. Ou seja, quando Jesus subiu, prometeu o Consolador, o Espírito Santo, e lá em Atos, a igreja primitiva, no dia de Pentecostes, recebeu poder que veio sobre eles através do Espírito Santo. E recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então, esse poder que vem do Senhor Jesus Cristo, que nós recebemos, nos coloca em condição de prevalecer contra qualquer hoste do mal. Então veja que, porque Deus fez Cristo o cabeça da igreja e ele tem todo o poder. Se nós estamos ligados em Cristo e Jesus Cristo é o cabeça da igreja, então nós recebemos, o corpo recebe o poder, os nutrientes, tudo aquilo que faz com que ele tenha vida, graça e poder para sobreviver, para enaltecer o Senhor, para promover o Evangelho, para edificar a igreja do Senhor, porque nós estamos ligados em Cristo. Então a igreja prevalece sobre as hostes infernais. Nós não somos onipotentes, volto a dizer, mas temos poder que vem de Deus. Deus é onipotente. Muito bem, irmãos, assim nós finalizamos esta lição. Que Jesus Cristo possa abençoar a todos. Me permitam ler a conclusão, que diz: embevecido com as bênçãos espirituais, Paulo mantém a adoração contínua ao eterno Deus, atitude que deve ser seguida por todos os salvos. A compreensão das dádivas da salvação demonstra o excelso valor daquilo que Deus fez por nós. Seus atos poderosos viabilizam a transformação e a glorificação dos que creem. Aleluia. O pastor termina dizendo aleluia. Irmãos, quero deixar um pensamento. Lá em João capítulo 14, e verso 6, Tomé diz para Jesus: Senhor, não sabemos para onde vais, mostra-nos o caminho. E Jesus responde dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Para que nós permaneçamos, para que sejamos guiados nesse caminho, permaneçamos nele e não deixemos esse caminho por coisa alguma, o Salmo 119 e 105 diz assim: lâmpada para os teus pés, para os meus pés, é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. É claro que eu acrescentei ali, mas lâmpada para os teus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos, para os nossos caminhos. Então, irmãos, que nessa caminhada de fé, nós não percamos de vista o Senhor Jesus Cristo. Voltemos para a palavra, busquemos no Evangelho aquilo que nós precisamos nesse caminho. Jesus tem tudo para nós. Nos deu toda a sua graça, nos encheu de graça, nos fortaleceu com o seu Espírito Santo, nos deixou a sua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, para iluminar o nosso caminho até nós chegarmos nas mansões celestiais. Que Deus abençoe a todos, no nome de Jesus, e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo estejam com todos vocês. Amém.